Nos últimos anos, a forma como a igreja se relaciona com a cultura tem gerado debates acalorados. Até que ponto o culto pode dialogar com a arte, a linguagem atual e com a realidade ao nosso redor, sem perder a essência do evangelho? Será que, em alguns casos, a igreja tem se afastado ou se aproximado demais dessa cultura? Essas são algumas das questões levantadas no livro Kalos, A Beleza Entre Nós, da autora Thalita Todeschini, que propõe uma reflexão sobre beleza, adoração e o papel da igreja dentro da sociedade. Como viver uma fé que seja, ao mesmo tempo, fiel à Bíblia e relevante ao mundo que vivemos? Fica com a gente que vamos falar sobre tudo isso. Thalita, seja bem-vinda, um prazer falar com Obrigada. você. Muito obrigada, Karina. Olha só, eu não mostrei na abertura, mas que livro lindo e Lindo, maravilhoso. né? Olha A só, editora que lindo. caprichou. Caprichou muito. Eu nunca vi um livro assim, com essa É pegada, com essa mesmo? proposta, muito colorido, em todas É. as páginas, assim, chama muita atenção. É realmente uma obra de arte mesmo, né? Obrigada. Esse mérito é todo da editora. Agora, Thalita, para começar, eu queria te perguntar, qual é a ideia central desse livro? O que que você defende? O que que você quer que o leitor entenda no final da leitura? Tá, o que eu quero que o leitor entenda é que é possível nós aproximarmos a fé cristã da cultura, né? Na verdade, é impossível dissociá-las, mas é possível a gente trazer a arte e a cultura para dentro da igreja. Tudo, para que isso aconteça, há um processo que eu chamo no meu livro de ressignificação, né? Nós não podemos simplesmente pegar a arte como ela está sendo realizada fora dos valores do reino de Deus e trazê-la e imitá-la dentro da igreja. Não. Nós vamos ter que recaracterizá-la, ressignificá-la, tá? Porque a cultura humana é uma cultura forjada a partir do pecado. Então, ela, de alguma maneira, traz, né, algumas características pecaminosas. Então, a gente precisa sempre ter muito cuidado para lidar com a cultura. A gente não pode abrir mão dela, mas a gente precisa, sim, fazer uma leitura a partir das escrituras sobre esses valores que essas formas artísticas trazem para a realidade eclesiástica. Agora, eu creio que a gente entende o conceito de contextualização, é fácil. Só que o conceito de cultura e de arte é muito amplo, é muito abstrato, né? E você tenta explicar, explica, na verdade, isso no livro, para quem está ouvindo a gente e possa ter essa dúvida. Mas o que que é arte? O que que é cultura? Do que ela está falando exatamente? O que que você responderia? Então, cultura é tudo que é produzido pelo ser humano, né? É produzido para que a gente se entenda dentro de uma sociedade. Toda sociedade, todo grupo, todo subgrupo cria culturas que são os que lhe diferenciam do outro, tá? Então, estabelece padrões de vida, né? E interfere nos conceitos e nos valores da sociedade. A arte faz parte da cultura, né? Então, a arte é uma manifestação que é muito difícil a gente, né, definir, precisa ver qual é a linha que se define, mas a linha que eu creio, ela defende que a arte ela precisa ser produzida com excelência técnica, né? Então, ela não é qualquer coisa, ela precisa partir de uma excelência técnica dentro da sua linguagem, né? E ela vai apresentar um discurso, né? Dependendo de qual é a cosmovisão do artista, a gente vai ver refletido nesse discurso artístico.
A gente acabou pulando essa parte, mas eu queria te apresentar, porque você é ministra de louvor da igreja de Curitiba, né? Isso, da primeira Igreja Batista de Curitiba, desde 2008, né? Eu sou ministra auxiliar, né, de adoração, e foi no meio desse processo ministerial que eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em teologia, e daí esse livro é o fruto, né, da pesquisa desse mestrado. E a minha grande questão sempre foi: quais são os limites, né, da cultura e da igreja? E daí a grande descoberta não seria outra, óbvia, que esses limites eles não são muito claros, que eles vão nascer de muito conhecimento bíblico, de muito bom senso e de muito conhecimento da igreja local. Então, eu preciso conhecer muito a minha igreja para saber quais elementos vão trazer, vão agregar e não vão dividir a igreja, né? Então, é um processo longo. O final do meu livro faz uma proposta de como fazer isso, né? Mas não, os caminhos não são óbvios e fáceis. Ou seja, não existe uma receita de bolo. É Não. realmente cada comunidade local, cada igreja local tem que fazer essa observação e ver o que que pode realmente inserir. Agora, puxando sardinha aí para o seu lado, música também é arte, né? Você, Claro. como é que você vê essa contextualização em relação à música? Dê pra gente um exemplo prático do que você já viu, que você já viveu, do que você já realizou em algumas Bem, congregações. é, é, Lutero foi o grande contextualizador, o primeiro contextualizador, né? Porque para facilitar a assimilação das músicas, da teologia, né? Lembrando que ele traduziu a Bíblia para o alemão, mas as pessoas não sabiam nem ler o alemão. Então ele usava músicas folclóricas, músicas conhecidas da comunidade dele, e colocava letras teológicas e bíblicas para que o povo conhecesse teologia. Então, o primeiro objeto da música dentro do protestantismo, além de ser para louvor da glória de Deus, foi de ensino, tá? Esse propósito, ele continua. Então, a nossa contextualização, eu moro em Curitiba, apesar de ser de Belém do Pará, né, onde a gente tem uma cultura regional muito forte lá no Pará. Curitiba é diferente, né? A cultura aqui é bem mais global, né? É muito influenciada pelos Estados Unidos. Então, a gente até brinca assim, né? Quais são as músicas culturais de Curitiba? E é difícil a gente encontrar isso. Mas eu acredito que se a gente fosse para o norte e para o nordeste, seria a utilização de ritmos brasileiros para a adoração a Deus, né? Então há sim um clamor de muitos músicos, de que nós possamos aproximar esses ritmos brasileiros, ressignificá-los, né? Quer dizer, reconstruí-los de uma maneira que não vá causar escândalo na igreja, e utilizá-los para adoração a Deus. Afinal de contas, Deus ama esses ritmos, né? O diabo não criou ritmo nenhum. Ele se apossou da cultura. E por isso a gente precisa ter cuidado quando lida com ela. Mas no objeto final, tudo o que é produzido pelo ser humano não é inédito, porque na verdade vem do próprio Deus. Então, eu acredito que as músicas regionais, em sua maioria, estão aptas para serem usadas dentro da igreja. O grande problema está nessa questão do bom senso, porque para algumas pessoas da igreja, né, aquele ritmo, ele vai estar associado ao forró, ele vai estar associado à bebida, à prostituição,
né? É como o funk carioca, né? Já existe música evangélica e cristã sendo executada no funk carioca. Mas é muito difícil para a igreja assimilar. Por quê? Porque no subconsciente brasileiro, aquilo está ligado ao tráfico de drogas, aquilo está ligado ao baile funk. Então, quando a gente está na igreja e a gente ouve esse ritmo, a gente não consegue facilmente dissociar desses preconceitos. Então, por isso que o líder precisa ter muito cuidado, precisa conhecer muito a sua igreja para saber se é hora, se é o momento de fazer essa inserção cultural, né, de algo que é dito como secular, né? Então, a gente precisa sempre ter esse cuidado. Você citou Lutero e eu cito alguém um pouquinho antes, o próprio Jesus. Ah, quando ele se comunicava por parábolas e usava a linguagem, a cultura, né, local, justamente para as pessoas entenderem a mensagem ali de uma linguagem que ele tirava do cotidiano das pessoas. Exatamente. Eu acho que a grande questão da igreja é a igreja voltar a lidar com a beleza, tá? Então, vai muito além do que é secular e do que é sacro, mas voltar a lidar com a beleza. Infelizmente, alguns movimentos protestantes, eles negaram a arte. Negando a arte, negaram a beleza, né? E a igreja tem muita dificuldade de se relacionar. Eu conto no meu livro a experiência da minha própria igreja, né? A minha igreja, ela foi, a sua construção encerrou há 12 anos atrás, quando ela fez 100 anos, primeira igreja batista de Curitiba. E ela tem lindos vitrais que contam momentos da história de Jesus. E foi muito interessante como aqueles vitrais causaram um rebuliço para alguns irmãos, porque há um movimento no protestantismo chamado iconoclastia, né, que dizia que qualquer imagem ela pode conduzir a uma idolatria, e lá nos vitrais tem a imagem de Jesus, né? Então, como se aquilo pudesse causar uma veneração àquela imagem e não ao Cristo. E daí a nossa igreja teve todo o cuidado para produzir um material, né? Está no livro, produzir um material explicativo de cada um dos vitrais. E hoje, 12 anos depois, esses vitrais são um orgulho para a nossa igreja, né? Porque eles embelezaram a cidade, embelezaram tanto que a gente recebe turistas que vêm só para vir ver os vitrais, né? E não causaram veneração, de maneira alguma, né? Então, é, é, você falou de uma experiência que eu tivesse, né? Essa, para mim, é a nossa grande experiência. Mas a igreja, ela tem dificuldades em lidar com aquilo que é belo. O medo é de que aquilo que é belo tome o lugar de Deus. Mas, na verdade, na nossa visão, aquilo que é realmente belo aponta para Deus, né? Então, é uma visão que a igreja ainda está aprendendo e ainda está absorvendo. Eu acho que as pessoas também estão muito ligadas, ao tradicionalismo, né, elas não sabem diferenciar o tradicional de um princípio bíblico, né, e de algo que é de origem bíblica. Exatamente. Adler, né, o filósofo Adler dizia assim: a gente tem que fazer uma separação entre questões de preferência e questões de verdade, né? E a gente, quando encontra essas pessoas assim, a gente precisa tentar levá-los à consciência. Isso que você está batendo o pé é uma questão de preferência, uma questão de verdade bíblica. Porque se a gente for olhar para a Bíblia,
né? Nós não temos nenhuma obrigação de seguir certas tradições, mas algumas devem ser seguidas, como para mim é a questão dos hinos, por exemplo, né? Então, há tradições que não são tradicionalismo, mas as pessoas têm dificuldade em fazer essa separação entre o que é de preferência e o que é de verdade. O que, o que realmente é bíblico, né? E daí, quando a gente for para a Bíblia, no Novo Testamento, a gente vai ver que a Bíblia se cala em muitos aspectos, nos dando o direito de falarmos, né? Por exemplo, a Bíblia no Novo Testamento não nos apresenta um modelo de culto. Então, o modelo de culto é uma coisa que cada igreja vai chegar, vai, vai, vai encontrar, vai decidir, né? Então, essas coisas realmente são muito difíceis da igreja desse tempo conseguir assimilar. Mas, graças a Deus, já há muitos pastores falando sobre isso nos seus púlpitos, vários pastores falando da importância da beleza, do que é excelente. Eu acho que eu não sou pessimista, não. Eu sou mais otimista. Então, em todo tipo de cultura tem a sua beleza. É claro que com o pecado, Satanás, contaminou, né. Mas assim, Isso. no todo, é algo bom, né, que a gente só É, tem que fazer isso, ressignificar. o mais importante é a gente entender que não há uma cultura mais santa do que outra. Todas as culturas, inclusive a anglo-saxã, que é a que mais influencia as igrejas evangélicas, né? Influenciou, inclusive, a nossa origem evangélica no Brasil, porque nós fomos colonizados por americanos e europeus na questão do protestantismo. E naquela época, ainda se pensava, na questão missiológica, que a cultura deles era superior às demais culturas. Então, por isso que os missionários, quando chegaram aqui, eles não se preocuparam em interagir com a cultura local. Eles usaram a sua própria cultura. Então, às vezes, quando a gente nega a nossa cultura, é como se a gente estivesse dizendo a cultura do outro é melhor, ela é mais santa. E daí a gente tem que ter cuidado com isso. Você tocou em outro ponto muito interessante. Eu queria, que a gente pensasse junto. Por exemplo, você é de Belém, região norte, eu sou de Manaus, região norte É, também. eu percebi pelo sotaque. Todo mundo percebe, todo mundo pergunta: "Ai, você é carioca?" Eu disse: É a "Não, eu mesma sei, coisa para mim. normal". Então, assim, a gente vive numa região onde a influência indígena é surreal. Graças a Deus, é a maior, concentração de tribos indígenas, ou povos indígenas lá. Como é que a gente não vai falar do passado, porque o passado não é base, né, para isso, Uhum. mas hoje, com tudo que a gente já sabe, existem algumas aldeias, existem na região norte ribeirinhos, comunidades que precisam dessa missão, que missionários cheguem até lá para poder falar sobre Uhum. Deus, sobre Jesus, apresentar Jesus. Como é que é feita hoje, na sua concepção, como deveria, na verdade, ser feita hoje, essa aproximação em relação a não ter conflito com a cultura indígena? Hoje, tá? A antropologia missionária já trabalha isso com muita profundidade, tá? Eu preciso aqui falar um nome de um pastor brasileiro chamado Ronaldo Lidório, que é uma autoridade em antropologia missionária, tá? Então, hoje os missionários eles já recebem muita instrução, né, de que você não pode chegar numa comunidade ribeirinha impondo uma cultura, você precisa conhecê-la. E através dos pontos
abertos naquela cultura, você vai apresentando o evangelho, né? Então, hoje, se entendeu que a simples explanação do evangelho talvez não seja inteligível para certas culturas. Por exemplo, tem culturas na África que o perdão é uma fraqueza, né? Então você é moralmente fraco se você perdoar. E daí, como é que você vai falar de perdão? Né? Então o missionário precisa encontrar um ponto aonde ele vai poder falar do evangelho e poder falar do evangelho do perdão, que não vai ser literalmente falando perdão, né, daquela tribo. Então, hoje a antropologia missionária já tem ajudado a formar muitos missionários que buscam na própria cultura local os pontos de ligação, onde eles podem ir apresentando o evangelho aos poucos. Agora, Thalita, como diferenciar a contextualização bíblica da simples modernização para atrair público? Então, essa contextualização moderna, né, despreocupada, ela faz o quê? Ela pega o que está na cultura e imita na igreja. Só que tem um problema. Esse elemento cultural traz consigo alguns conceitos pecaminosos, algumas coisas que vão trazer escândalo para a igreja, né? Então, para mim, isso é um perigo. Isso é uma porta para o secularismo dentro da igreja, né? E pior, né? Isso é uma construção de uma ideia de que eu preciso ter as coisas ultramodernas para o meu culto dar certo, para o meu culto funcionar, né? E isso está errado, completamente errado. Então, isso não é contextualização bíblica, né? Assim como eu não quero polemizar isso, tá? Mas assim como também você pagar um cantor para encher teu culto, também não é algo útil. Mas mesmo ele sendo evangélico, né? Mas a gente precisa cuidar com isso, porque se a gente traz o elemento simplesmente para a igreja, sem passar pelo óculos bíblico, a gente vai trazer junto com o elemento a cosmovisão secular também. E esse é o grande perigo. E às vezes, Thalita, a contextualização é uma necessidade da igreja e da própria liderança que às vezes era tinha barreiras em relação a isso. Eu acho que no seu livro você cita, ai, jovens e adolescentes se afastaram da igreja, do culto e tal. Então a igreja entendeu essa necessidade. O que está acontecendo? É isso, é a forma, a linguagem, é a música, enfim. E a partir disso, buscam soluções, né, mas tudo isso estudado de maneira, né, racional, de maneira que não vai fazer o que você acabou de falar, né, não vai tentar modernizar para atrair esse público só por modernizar, sem contextualizar biblicamente. E daí, Karine, tá acontecendo um fenômeno com a geração Z, tá? Eles se atraem realmente pela linguagem. É importante a gente a gente ressignificar uma linguagem mais contemporânea, mas eles estão procurando profundidade conceitual. Por causa das mídias sociais que trabalham a informação só no nível raso, essa é uma geração que tem buscado profundidade na sua espiritualidade. Então, não basta mais a igreja ser supermoderna. Não é mais isso que prende o jovem ou adolescente da geração Z na igreja. Ela precisa ter um púlpito forte.
ela precisa ter uma doutrina forte. Interessante, né? Como a gente vê a humanidade andando sempre em ciclos. Então, esse é um fenômeno da geração Z, que a gente já vê na nossa igreja, né? E essa é uma realidade. Os nossos pastores de jovens, de adolescentes, são pastores muito fortes de púlpito e pregam duro, né? Que pregam a teologia, que pregam a vida de arrependimento, a vida de mudança. E isso só tem trazido mais jovens e adolescentes. Thalita, quais são os riscos, de se ignorar a cultura local? A gente ficar completamente desalinhado, dissociado, é uma igreja que não conversa com a atualidade, né? E a gente vê isso. Porque a contextualização não está apenas no culto e na arte, mas também está quando eu olho para as necessidades da comunidade ao redor da minha igreja e vou tentar supri-las, né? Então, eu me torno relevante na comunidade. Isso também é ser contextualizado, né? Nossa igreja tem mais de 44 projetos sociais, né? Então, não é à toa que se torna uma igreja relevante na cidade, relevante na comunidade, né? Por quê? Porque também se contextualiza quando ela olha ao redor e vê, às vezes, até coisas que o Estado devia estar fazendo, e ela diz: não, mas eu vou entrar ali porque tem gente passando necessidade. Então, hoje, a nossa igreja tem vínculos com a prefeitura, com o governo do estado, contratos. Por quê? Porque nós entramos em lugares que a prefeitura e o governo do estado não conseguiam entrar, e eles disseram: está melhor na mão de vocês, então a gente vai só entrar com o que vocês precisam. Né? Então, a igreja precisa ter esse olhar contextualizador. Eu acredito até, Karine, tem gente que não acredita nisso, mas eu acredito que se uma igreja olha para o seu redor, cuida dos seus e cuida da comunidade que está ao seu redor, ela pode até manter um culto tradicional e ela será relevante. Né? Então, a contextualização também passa pelas prioridades, né? Com que a gente gasta o nosso dinheiro como igreja. Isso também vai mostrar o quanto essa igreja tem interesse de se tornar relevante na comunidade. A gente estava conversando antes e eu falei para você que eu também sou fruto de uma igreja contextualizada, né. Logo ali em 2015, 2016, em Manaus, teve um grande, vamos dizer assim, surgimento de igrejas que a gente considera pós-moderna, né. A Sim, minha denominação é adventista, que é um pouco mais sim. fechada, né. Então, assim, depois que eu me converti, depois que eu nasci ali de novo naquele contexto, eu fui visitar uma igreja tradicional. Deus tem as suas formas de alcançar pessoas, mas eu, do jeito que eu sou, eu acho que eu não seria um fruto de uma igreja daquele estilo, porque é muito, tradicional, mulher não poder usar calça, é é tudo muito surreal para mim. Então, assim, hoje eu Uhum. entendo, hoje eu consegui, sou madura na fé. Se eu me mudar para qualquer outro local onde tem só uma igreja tradicional, eu vou me adaptar, vou tentar colocar ali minhas ideias também, mas se não der, eu não vou abandonar a igreja, por exemplo. Eu acho que eu já alcancei uma maturidade nesse sentido. Mas o quanto é importante, por quê? Porque eu sou uma pessoa muito racional e praticamente não emocional. É claro que o ser humano em si é Entendi. emocional, mas o meu lado racional é bem mais aflorado. Aflorar. Então, assim, foi muito essencial para mim essa linguagem. Os adventistas gostam muito de estudo e eu queria sempre, eu lembro que eu sei que o assunto não é sobre mim, mas como eu sou um fruto, né, Isso. eu sinto essa necessidade de falar, porque eu sempre questionava, vinha com um texto bíblico, aí eu ia estudar só para refutar, então era daquela Uhum.
bem difícil. Então, assim, se Deus conseguiu me alcançar através desse projeto, quantas pessoas que tinha ali um coração mais fechado, né, em relação a isso, tanto é que eu nunca fui nem batizada na igreja católica, eu pensava com Deus, assim, numa coisa muito subjetiva, eu preferia eu aqui e ele lá. Então, assim, o quanto é importante, o quanto a gente está perdendo de ganhar almas para Jesus, não mudando muitas vezes esse pensamento fechado. Eu acho que o grande problema da igreja, quando ela se dissocia, né, quando ela se enclausura dentro de si mesma e só olha para si, é que ela perde os tempos. Nós estamos vivendo um tempo de grande colheita no Brasil, né? Pelo menos aqui na nossa cidade, a gente ouve isso em outras cidades. Deus está salvando muita gente, né? Então, isso tem a ver com a mensagem. E a mensagem, toda igreja tem. Mas como que essa igreja anuncia essa mensagem, né? De uma maneira que as pessoas desse tempo vão ouvir, vão dar ouvidos, né? Essa é a grande questão. Mas que toda igreja tem o potencial de converter pessoas ao verdadeiro evangelho, todas têm. E o que talvez falte para muitas é olhar para fora de si mesmo e dizer assim: nós precisamos alcançar a nossa comunidade. Qual é a linguagem da nossa comunidade? O que faria com que essas pessoas entrassem nesse lugar? Né? Ou faria com que elas abrissem sua casa para receber a palavra do Evangelho, né? E isso falta bastante. Qualquer pessoa pode ler o seu livro, mas você indica para lideranças e pastores, né. Para quem está assistindo a gente, sendo liderança ou sendo a população, que tem algum tipo de receio em relação à inserção da cultura e da igreja. Qual conselho você daria para essas pessoas? Eu daria de ler meu livro, né? Porque o meu livro ele não é fruto da minha cabeça, né? Ele é fruto de uma pesquisa de mestrado. Então, ele tem muitos dados, tem uma bibliografia enorme, né? Para tentar fazer a gente refletir sobre essa realidade, tá? Porque é a realidade, né? Enquanto a igreja não se der conta da realidade do mundo, do que está acontecendo no mundo, ela sempre vai ficar atrás. E tem realidades que a igreja hoje não tem respostas. Vou jogar aqui uma, tá bom, Karine? Por exemplo, nós estamos vivendo o tempo dos transgêneros, né? E aí tem mulher que parece homem, e tem um homem que é igualzinho a uma mulher. A igreja está preparada para isso, né? E quando uma criança se converter e os seus pais forem transgêneros? Então, a minha igreja já está conversando sobre isso. Ela já está pensando, nós precisamos trazer respostas. Nós sabemos que é pecado, pecado é pecado, mas nós não podemos fechar a nossa porta. Então, como é que a gente vai receber essas pessoas? De que maneira? Que palavra de salvação, de acolhimento nós temos para dar para elas? Entende? Então, a igreja precisa olhar para o mundo, para que ela entenda o seu tempo, o tempo que ela está vivendo. Até porque se ela não olhar para o mundo, como é que ela vai ter o poder de influenciar e salvar essas pessoas, né, porque não dá para negar, o mundo está mudando, está evoluindo ou involuindo, dependendo da interpretação de cada um, mas eu acho que essa conscientização da igreja no geral sobre esses assuntos espinhosos é o caminho.
É, e tem muita igreja que prefere não falar deles. Eu respeito, mas essas igrejas vão ficar, é, vão perder relevância, né? Muito mais do que se o culto dela é mais moderno. Hoje eu vejo assim, tá? Eu acho que hoje a contextualização não está mais nem no culto somente, mas está numa igreja preparada para receber as pessoas do seu tempo. Preparadas com a palavra de Deus, aquilo que é pecado, não se discute. Mas como é que eu recebo? Como é que eu discipulo? Minha igreja está preparada para receber essas pessoas? Então, são discussões que a igreja não pode ter medo de fazer. Nossa, a gente falou sobre muitos assuntos. Agora vou mostrar de novo aquele livro, e eu queria que você mandasse, falasse com quem está nos ouvindo, ficou curioso, né? Olha, nossa, que livro interessante. Então, eu vou aprender muito, porque de certa forma ele define estrutura e dá um caminho para onde você deve Isso, seguir, né? Então, convida isso. essas pessoas a lerem Kalos. Quero convidar todos vocês, né, a entrar em contato com a editora Jesus e acessar, adquirir o meu livro. Realmente é um filho para mim, levou muitos anos para ser escrito, né? Eu acredito muito em tudo que foi escrito ali, né? E acredito com o respaldo de pesquisa, né? De pesquisa acadêmica. Ele também é um livro acadêmico, então é um livro também para alunos de teologia, para alunos de outras faculdades, né? De outros cursos. Então, eu indico para você que é membro da igreja. A linguagem dele é uma linguagem fácil, né? E uma linguagem que você vai entender. Então, adquira o livro, eu vou ficar muito feliz de saber que ele está alcançando outros lugares. Olha, Thalita, muito obrigada, foi um papo ótimo. Eu sabia que ia ser muito bom, porque o assunto é muito bom, né? O livro é muito bom. Eu vou terminar de fazer a minha leitura. E é bom que eu já tenho contato da autora, qualquer coisa, é só mandar um zap. Olha, fiquei em dúvida aqui, o que que você acha disso? Claro, por favor. Olha, Aí no livro tem as minhas mídias sociais, uhum. tá? Pode entrar em contato comigo, falar comigo, e a gente vai caminhando junto. Eu dou aula em faculdades de teologia, né, em matérias de culto e de teologia da adoração. Então, eu fico muito feliz de poder estar divulgando esse livro, que é de 2024, já faz 2 anos, né? Me preparando para lançar um segundo, que não vai ser exatamente nessa temática, mas eu espero que ele seja bênção para a igreja brasileira. Vai ser. Muito obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, você também pode seguir as nossas redes sociais no Instagram, @oficialcomunhão, e também no nosso portal. Muito obrigada e até a próxima.